que diz assim: Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galileia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: Vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: Os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse a ele: Levante-se e vá. Você está curado porque teve fé. Bom, em seu ministério terreno, Jesus, ele curou muitas pessoas e operou muitos milagres. E em todos eles, nós vemos a fé se manifestando de maneira diferente. E hoje eu vou falar sobre fé e gratidão. Aqui nos versículos que nós lemos, nós vimos a situação de 10 leprosos. A lepra é uma doença contagiosa. Na época, eu pesquisei, na época não havia cura. Hoje em dia tem cura. A lepra, eu pesquisei também. Você sabia que os sintomas graves demoram de 5 a 20 anos para se manifestar? Então, esses homens estavam sofrendo há bastante tempo. E a lepra era um problema que destruía a sua vida. A sua vida social, a sua vida familiar, destruía os seus sonhos, os seus futuros. Você não era ninguém. Porque as pessoas que contraíam essa doença, ela não podia se aproximar de ninguém. Elas ficavam excluídas da sociedade. E isso justifica eles estarem juntos. Eles eram pessoas diferentes, com o mesmo problema, às vezes em graus diferentes, mas eles encontraram uma única solução, que foi Jesus. E lendo esses versículos, eu meditei e separei em vários trechos, e nós vemos que não é uma passagem simples de cura ou de milagre, mas o Senhor tem muitas coisas para nos ensinar com ela. Então, em primeiro, a passagem nos diz que eles pararam de longe. Então, para conseguir a sua cura ou milagre, eles enfrentou essa primeira dificuldade. E por que seria uma dificuldade? Porque no início fala: Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e da Galileia. Por onde Jesus andava, uma grande multidão estava atrás dele. E se ele estava viajando por todos esses lugares, uma grande multidão estava o seguindo. E aí os leprosos pararam de longe. A primeira dificuldade que eles encontraram de chegar até Jesus foi a multidão, porque eles não podiam se aproximar. Eles tinham que ficar de longe. E me fez refletir que tipo de dificuldades ou barreiras tem nos tentado fazer desistir de chegar até Jesus. A gente tem que dar o primeiro passo para vencer. Em Eclesiastes 11, versículo 4, diz assim: Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Ou seja, você não pode ficar ocioso, sem fazer nada. Você precisa fazer alguma coisa. E Jesus estava lá. A multidão estava no meio, mas Jesus estava lá. Então, o que fazer? Eu acho que eles ficaram se perguntando isso por alguns minutos. Só que a gente lê em Mateus 7 ao 8, que diz assim: Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Então eles encontraram a resposta. Jesus estava lá. O que vamos fazer? Eles gritaram. E em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz: Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. O que eles viam? A multidão, mas a fé deles olhou além, que era Jesus,
quem poderia curar eles, quem poderia operar um milagre na vida deles. Então, no momento que eles gritam, a fé entra em ação. E eles viram Jesus, independente da grande multidão em volta. E apesar das situações que eles estavam vivendo, da situação em que eles se encontravam, eles tomaram uma atitude. Em Hebreus 11:1 fala que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que vemos. Eles simplesmente tomaram atitude. Eles não sabiam se Jesus ia ouvir, porque uma multidão não fica em silêncio. Uma multidão não anda em ordem, em fila indiana. É uma confusão, muito barulho. E mesmo assim, eles gritaram, porque eles tiveram a fé deles. Fizeram com que eles tiveram certeza que Jesus vai ouvir. Em Jeremias 29, versículo 12 e 13, diz que: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. E aí está o segredo. Eles não gritaram por gritar, foi de coração. Uma simples palavra que sai do seu coração será recebida por Deus como se fosse a oração mais bonita. Então, independente do que a gente está vivendo, independente das circunstâncias, dos problemas, dos obstáculos, a gente tem que pedir ao Senhor com o coração, porque Ele vai nos ouvir. Em Salmos 51, versículo 17, fala que: ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde, e Tu não rejeitas um coração humilde e arrependido. E isso nos mostra, mais uma vez, que o Senhor não rejeita uma oração de um coração contrito, de um coração quebrantado. Então, nós temos que abandonar o medo de dizer coisas que mudariam a nossa vida. A gente tem que ter ousadia quando vai orar para o Senhor, a gente tem que ter coragem, porque uma simples palavra vai mudar a nossa vida. Deus é um Deus de perto e não um Deus distante, e Ele está atento para ouvir o nosso clamor. Então, busque o Senhor de todo o coração. Uma coisa que, lendo, eu refleti, é que muitas pessoas esfriaram espiritualmente por causa da pandemia. E se você for fazer um parâmetro, o Covid é uma doença contagiosa, que traz separação. Você não pode ficar tendo contato direto com as pessoas. A lepra fez a mesma coisa. Só que o que os leprosos fizeram? Eles não se importaram com a multidão, com o que estava dos problemas, e foram direto para Jesus. Só que no nosso caso, a nossa multidão é uma multidão de problemas, é uma multidão de depressão, uma multidão de ansiedade, tristeza, muitas dívidas. Cada pessoa tem enfrentado uma multidão diferente, mas que a gente não venha deixar isso nos calar, que a gente tenha que tomar coragem, igual eles fizeram, e gritar para que Jesus possa nos ouvir. Então, os 10 leprosos, eles estavam lutando com uma doença que atacava a sua saúde física. Era algo que estava literalmente consumindo o seu corpo. Mas eles não permitiram que isso atingissem a sua fé. Em 2 Coríntios 4, 16, diz assim: porque o Senhor ouve os necessitados e Ele não despreza os cativos. Não, peraí, eu li errado. Desculpa. 2 Coríntios 4,16. E também vai falar assim: por isso não ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o nosso sofrimento. Porque nós prestamos atenção nas coisas que se veem, mas não nas que nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nós prestamos atenção nas coisas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura um pouco,
mas o que não pode ser visto dura para sempre. E um ponto muito importante que eu destaco nessa passagem é que diz assim: eles gritaram. Não falou um deles, ou dois deles, ou algum deles. Falaram eles gritaram. Então deduz que foram todos eles. E isso foi a ação de um trabalho coletivo. Então, nós sabemos que a oração de um justo tem poder. E em Eclesiastes 4, fala que se um cair, o outro levanta. E em Provérbios 17 diz que na adversidade, um amigo se torna irmãos. Então, pela adversidade, pela enfermidade, eles se tornaram amigos. E eles gritaram juntos. Então, a maior prova de amor é orar pelo seu irmão, porque todos estavam passando pelos mesmos problemas. Então, que nós possamos orar pelos nossos irmãos e estar junto, porque nós temos problemas diferentes, mas uma única solução, que é Jesus. E em Romanos 15, fala assim que nós, que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas, e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Então, nós devemos continuar perseverando, continuar orando pelos outros. Nós vemos em Jó 42:10 que ele foi abençoado 3 vezes mais porque ele orou pelos seus amigos. Jó estava passando por uma situação muito difícil e mesmo assim ele orou pelos seus amigos. E em terceiro, depois deles terem gritado, nós vemos o resultado. Eles chamaram a atenção de Jesus, porque fala assim: Jesus os viu. E não foi só porque eles gritaram junto, mas porque a fé deles chamou a atenção de Jesus. E aí Jesus proferiu as palavras que ia gerar o milagre. Ele falou assim: vão e peçam ao sacerdote que examinem vocês. Só que aí eu me perguntei, mas Jesus não falou que eles estavam curados. Aí eu fiquei pensando um exemplo que se igualasse a isso. Então imagina que você tem uma conta muito alta e você tem que pagar, senão, sei lá, vão levar o seu carro, vão levar a sua casa. E aí você ora ao Senhor e fala: Senhor, me dá uma provisão. E aí o Senhor fala: pega o boleto e vai na lotérica. E aí você fala: Senhor, mas eu não tenho dinheiro. Pega o boleto e vai na lotérica. Foi exatamente isso que Jesus falou para os leprosos: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Eles poderiam pensar: Jesus, a gente não pode chegar perto dos sacerdotes. Acho que eles não podiam nem entrar no templo. Mesmo assim, eles foram. E isso nos mostra obediência. Porque se o Senhor falasse para mim: pega o boleto e vai na lotérica, eu não sei se eu iria, porque, não sei, eu ia duvidar. Eu ia chegar na lotérica e não ia ter o dinheiro para pagar. Só que aqui, eles foram curados no meio do caminho. Então, a obediência deles irem gerou um milagre. E em João 14:15, fala: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. E em Lucas 6:46-48, fala assim: por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu digo? Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que construiu uma casa na rocha. Então, a fé e a obediência nos ajudam a nos alicerçar na rocha, que é Cristo. E eu fico pensando que se eles tivessem duvidado no meio do caminho, será que eles teriam sido curados? E aí eu penso que quando o Senhor nos manda fazer algo, ou quando o Senhor ele tem planejado algo para nós, a gente não tem que duvidar. Simplesmente fazer o que o Senhor está pedindo. Porque Ele sabe de todas as coisas e Ele tem bons planos.
E em 1 Coríntios 2,9 diz que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, que nós possamos confiar no Senhor. Mesmo que Ele te fala, vai, e você não tenha nada, mas vai, porque o Senhor vai prover no meio do caminho. E em quarto, eles foram curados. Em Tiago 6, a parte A do versículo, fala assim: porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum. Então, a fé se mantém viva e ganha força em nós através da nossa prática e não da especulação. Eles podiam falar, eu tenho fé, e ficar lá esperando Jesus curar eles. Mas não, eles colocaram isso em prática. Eles foram e obedeceram. Então, nós temos que colocar a nossa fé em ação para que nós possamos viver grandes coisas que Deus tem preparado para nós. E aí, uma coisa que eu também estava lendo, alguém já parou para pensar por que Jesus mandou os leprosos irem até os sacerdotes? Eu fiquei me perguntando isso. Aí, quando eu estava fazendo uma coisa bem aleatória, me veio à cabeça por quê. Em primeiro lugar, foi para provar a fé deles. Porque se muitas pessoas, se Jesus falasse isso, ela ia pensar, eu sou leproso, eu não vou poder nem entrar no templo. Eu não vou, Jesus está tirando uma com a minha cara. Mas não, eles confiaram na palavra de Jesus. E no meio do caminho, a fé deles foi provada e aprovada. Por isso que eles receberam o milagre. E em segundo lugar, eu pensei, onde é que estão os sacerdotes? Eles estão no templo. E no templo sempre vai ter fariseus, mestres da lei, escribas, pessoas importantes que não gostavam de Jesus. E aí eu fiquei pensando, quando eles chegassem lá e esse grupo visse que eles foram curados, e eles falassem, o que foi que aconteceu? Foi Jesus que curou. Algum deles poderiam crer que Jesus realmente era o Filho de Deus. Outra coisa também é que eles eram pessoas letradas, pessoas de bastante estudos. E tudo que eles falavam era aquela história, ele falou, está falado. Então, se eles falassem que os leprosos estavam curados, todo mundo ia acreditar que os leprosos realmente estavam curados. E quando isso ia gerar um reconhecimento sobre eles realmente estavam curados. E sobre Jesus ter mandado eles, porque muitos dos fariseus, mestres da lei, eram incrédulos, que eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, isso me fez pensar que, em várias passagens, Jesus fez isso. Se você não vem ver o milagre, ele mandava o milagre até você. Porque quando ele mandava os cegos, os coxos, sair por aí e falar o que aconteceu, muitas pessoas criam que aconteceu isso. Então, muitos não vinham ver o milagre. Aí Jesus falava, vai e conta para sua família. Vai e faz isso. Então, a gente tem que fazer isso. Muitas pessoas não vêm até a casa de Deus para ver e ouvir sobre os milagres. Mas nós temos que ir até essas pessoas para contar o que Jesus tem feito. E, em quinto lugar, que vem a gratidão. Como eu falei anteriormente, a ida dos leprosos ao templo geraria um reconhecimento, porque os fariseus, mestres da lei, os sacerdotes iam falar, está curado? Então todo mundo ia acreditar que ele está curado. Só que teve um que ele não quis esse reconhecimento. Ele quis o reconhecimento de Jesus, porque no meio do caminho que ele foi curado, ele voltou louvando a Deus em voz alta, ajoelhou-se aos pés de Jesus e agradeceu. Então, o reconhecimento de homens não valia nada para ele. O reconhecimento de Jesus e estar aos pés de Jesus, estar na presença de Jesus, era a maior recompensa para ele. Eu acho que se fosse nos dias de hoje, ele ia estar cantando aquela música, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. E ele estava vindo em voz alta. Então, por onde ele ia passando, as pessoas iam ouvindo o que Deus fez na vida dele. E quantas vezes nós recebemos o milagre, recebemos a bênção e ficamos calados? Às vezes a gente até volta para agradecer Jesus. Só que fala assim que ele foi louvando bem alto, que é para todo mundo ouvir o que Deus fez. Deus fez grandes maravilhas. E eu tenho certeza que muitos curiosos, que o pessoal daquela época era assim,
está acontecendo alguma coisa, todo mundo parava o que estava fazendo e ia seguindo. Então, os curiosos, com certeza, pararam o que estava fazendo ali para ver aonde esse leproso, que todo mundo deve conhecer ele como leproso, aonde ele estava indo, por que ele estava cantando tão alto e louvando a Deus. E aí a parte que ele se ajoelhou aos pés de Jesus e agradeceu. Isso nos mostra intimidade. Para alguém que viu Jesus de longe, ele não perdeu tempo em se achegar aos pés de Jesus, porque já para pensar quanto tempo ele não podia tocar em alguém. Fazia quanto tempo que ele não podia chegar perto de alguém. Então ele não perdeu tempo e se atirou aos pés de Jesus. E ele agradeceu. Em Salmos 103, versículo 2, fala assim: bendiga ao Senhor a minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. E em Salmo 50, 23, diz: quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Então, nós vemos que a fé dele transcendeu a fé dos outros 9, porque a fé verdadeira, ela gera, mais que tudo, gratidão. E em 1 Tessalonicenses 5,18 diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E em Mateus 25, versículo 23, tem aquela passagem muito conhecida que fala: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei você sobre muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Essa passagem, quando as pessoas leem, ela fala muito sobre fidelidade. Só que nós também vemos a gratidão, porque se você é fiel, você é grato nas pequenas coisas, você será grato nas grandes coisas. E se você é grato, se você não é grato pelo que você tem, por que você seria grato pelo que você não tem? Então, já pensou se o Senhor ele usasse tantos parâmetros assim para nos abençoar? Porque mesmo a gente sendo falho, mesmo a gente sendo pecador, mesmo a gente sendo ingrato, ele deu o seu único filho para morrer em nosso lugar. Então, que nós possamos refletir sobre essas coisas e ser mais gratos ao Senhor. Esse ano que passou foi difícil, mas a gente tem que louvar a Deus porque a gente está vivo, a gente está bem, e a gente tem que ser grato pelas pequenas coisas, por cada detalhezinho que o Senhor tem cuidado nas nossas vidas. A nossa natureza humana, ela é muito ingrata. Então nós não devemos perder tempo e voltar aos pés de Jesus, nos ajoelhar, pedir perdão e sermos mais gratos. Tem um salmo que o salmista fala assim: cria em mim um coração puro e agradável a ti. Então, se há ingratidão em nosso coração, nós devemos orar ao Senhor e pedir a Ele para que possamos ser mais agradecidos. E eu já estou quase finalizando. Nós vemos que esse leproso, o único que voltou, ele foi agradecido pela essa oportunidade de ir e ver Jesus. Oportunidade que os outros 9, acho que nem pensou. Foi a última coisa que eles pensaram. Porque eles foram num templo, provavelmente os sacerdotes falaram: tá curado, tá beleza. E aí eu tenho certeza que eles foram correndo ver as famílias dele. Foram correndo ver os amigos, foram correndo ver várias pessoas. Só que esse que voltou, ele foi mostrar para Jesus: olha aqui, mestre, eu estou curado. E sabe o que Jesus falou? Levante-se e vá. Você está curado porque você teve fé. E se Jesus falou isso, foi porque Jesus reconheceu a fé que ele tinha. A fé que ele tinha impressionou Jesus. Em Salmos 126, versículo 3 ao 6, fala assim: de fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. O Senhor, ó Senhor, faze com que prosperamos de novo. Assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. E aqueles que saíram chorando, levando a semente
para semear voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços o feixe da colheita. Então, desde o início, os leprosos eles semearam algo pela fé, e isso gerou frutos. Só que aquele leproso que voltou para agradecer, ele foi o mais feliz de todos eles. Então, ele voltou para casa mais contente. Ele voltou para casa com mais testemunhos para contar. Ele voltou para casa com mais experiências, porque viveu algo que nenhum outro viveu. Então, que tudo que nós passarmos, nós temos que aprender que é para o ensinamento. Tudo que ele passou foi para o ensinamento. E foi para a honra e glória de Deus, porque ele foi contar o testemunho. Então, que ano que vem a gente possa avançar pela fé e que nós possamos fazer tudo o que o Senhor disser, mas que a gente não se esqueça de voltar para agradecer e que o nosso coração seja mais grato por tudo que o Senhor tem feito. E assim eu agradeço a oportunidade.